Ele revelou tudo. Luiz Elizondo mostra documento em Congresso de OVNIs e revela toda a verdade por trás dos bastidores do governo americano. Esta semana, o Congresso dos Estados Unidos realizou uma segunda audiência sobre OVNIs com depoimentos de ex-militares e autoridades que pediram mais transparência sobre esse assunto. Parlamentares e testemunhas argumentaram que o governo possui informações sobre fenômenos aéreos não identificados que estão sendo mantidos em segredo, incluindo dados de alta qualidade, como fotos e vídeos que nunca foram divulgados ao público. E Luiz Elizondo, já conhecido aqui no canal, realizou depoimento sobre o tema e apresentou um documento que deixou todos no Congresso assustados. Isso porque esse documento contém informações confidenciais e que colocaram o governo na parede. Mas o que será que tem nesses documentos? O que foi revelado nesse Congresso sobre os OVNIs? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar tudo. Eu sou Henrique Brasil e você está no canal Futuro Enigma. O Congresso americano realizou nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, uma segunda audiência sobre OVNIs e a figura mais importante que iria falar a respeito disso era Luiz Elizondo, um ex-diretor do Pentágono que é sempre muito firme com suas palavras. Ele disse mais uma vez que os OVNIs e as tecnologias avançadas que temos não foram produzidas pelo governo dos Estados Unidos nem por nenhum outro governo conhecido. E destacou que tanto os Estados Unidos como outros grandes países de grande potência estão em posse dessas tecnologias. E com isso eles conseguem monitorar qualquer pessoa através de instalações militares ao redor do globo. Luiz Elizondo diz acreditar que estamos no meio de uma corrida armamentista secreta sem escrúpulos, financiada por recursos dos contribuintes que foram desviados e encobertos. Elizondo disse que no último cargo que ocupou foi encarregado de proteger alguns dos programas mais sensíveis da nação americana, incluindo um programa especial de acesso coordenado diretamente com a Casa Branca e o Conselho de Segurança Nacional. E apesar de entender o valor de proteger informações militares e de ter feito um juramento sagrado perante o Congresso, ele destacou sobre as consequências do sigilo excessivo. E apesar da confidencialidade que ainda paira sobre grande parte do seu trabalho em relação aos OVNIs, ele admite que o sigilo exagerado trouxe consequências muito sérias. Esse segredo excessivo se voltou contra servidores públicos, militares e contra o próprio povo americano. Ele foi usado para esconder algo muito maior, a possibilidade de que não estamos sozinhos no cosmos. Elizondo seguiu firme no seu depoimento e disse que o governo realiza investigações criminais infundadas, assédio e diversas tentativas de destruir a credibilidade daqueles que sabem o que está acontecendo. Tudo isso para silenciar a verdade. Além disso, ele diz ser algo perturbador que a maioria dos americanos não tenha conhecimento que o próprio Escritório de Relações Públicas do Pentágono escalou um oficial de operações psicológicas para ser o único ponto de contato em qualquer questão relacionada aos OVNIs, seja de cidadãos ou da mídia, destacando que isso é algo inaceitável. Ele contou sobre o que aconteceu com ele e com vários de seus colegas, dizendo que há um tempo ele e seus amigos ofereceram depoimentos confidenciais ao Departamento de Defesa e ao Inspetor-Geral da Comunidade de Inteligência. Esses relatos eram realmente valiosos, carregavam verdades desconfortáveis, mas ao invés de serem ouvidos, foram atacados e descredibilizados. E disse que depois dessas confissões vieram as ameaças então. Suas carreiras estavam em risco, suas credenciais de segurança sob ataque e até mesmo suas vidas foram colocadas em perigo. Para enfrentar essa realidade, ele propôs 3 ações concretas com a mesma determinação de quem já não tem mais nada a perder. Primeiro, ele disse que é imperativo que o Congresso e o presidente designem um ponto único de contato para liderar uma abordagem integrada de todo o governo sobre os OVNIs. Ele explicou que atualmente várias instituições da Casa Branca, a CIA, NASA, Pentágono, Departamento de Energia e outras lidam com o assunto, mas cada um por si sem uma coordenação eficaz. E isso, segundo ele, é uma receita para o caos, o poder descontrolado e, claro, a corrupção.
Em segundo, seria necessária uma estratégia nacional para lidar com os OVNIs que priorize a transparência, porque é preciso restaurar a confiança do público americano, que hoje está no ponto mais baixo da história. E sua estratégia inclui todos os setores relevantes: o governo, as comunidades acadêmica e científica, o setor privado e até os parceiros internacionais. Seria uma aliança, uma coalizão de mentes e recursos que poderia, com certeza, mudar o curso da história. O terceiro ponto de sua proposta foi recebido com particular interesse. Ele pediu que o Congresso criasse um ambiente seguro para os denunciantes. Essas pessoas que só querem fazer o que é certo e falar sobre o que viram, mas vivem com medo constante. Isso porque existe um código de silêncio e o risco real de retaliações. Elizondo ainda exige que sejam criados procedimentos claros para que eles possam se apresentar de forma segura, sem represálias. Ele destacou que os americanos nunca tiveram medo de desafios, na verdade, prosperaram diante deles, seja erradicando a poliomielite ou indo à Lua. Depois, ele dirigiu-se ao Congresso e à nova administração, dizendo que era preciso transparência pública imediata, reforçando que essa audiência é um passo importante nessa jornada, deixando clara a urgência de enfrentar o tema dos OVNIs com a mesma determinação que os americanos sempre demonstraram em tempos de crise. Elizondo diz que o governo não precisa mais permanecer em silêncio e que ele quer a verdade. Ele acredita ainda mais que o mundo merece a verdade. Ele continuou reforçando que um dos pilares do Congresso, a supervisão do poder executivo, principalmente da comunidade militar e de inteligência, tem muitas evidências de que o governo dos Estados Unidos não está sendo transparente sobre o que sabe em relação a esse assunto. Para ele era mais que uma questão científica, era uma questão de dever constitucional. Ele explicou como certos elementos das Forças Armadas e da comunidade de inteligência estavam falhando em cumprir o compromisso de notificar o Congresso sobre suas operações, referindo-se às palavras de Donald Trump e Barack Obama. Ele lembrou que ambos haviam confirmado que o governo possui informações sobre OVNIs que não foram divulgadas ao público e que na época deram várias explicações possíveis para isso, dizendo que não se trata de uma nova forma de vida ou vida não humana, onde podem ser fenômenos naturais que ainda não compreendemos, como raios ou até mesmo plasma. Mas, independente do que realmente são esses fenômenos, ele defendeu que o Congresso e o povo dos Estados Unidos têm o direito de saber. E Elizondo seguiu falando até que, depois de todo esse depoimento, pegou um documento com informações que muitos ali do Congresso jamais poderiam imaginar que ele teria. E antes de abrir esse documento, Elizondo destacou que funcionários do governo dos Estados Unidos, tanto atuais quanto antigos, revelaram ao Congresso que a Arrow e o Pentágono violaram a lei ao esconderem um vasto conjunto de informações sobre os OVNIs, incluindo dados de inteligência militar que evidenciam a presença dessas naves como objetos reais, como objetos físicos. Mas antes de eu te mostrar tudo o que tem nesse documento e toda a exposição que Elizondo fez ao Congresso, tem uma dica muito legal para você. Pois é, tá chegando o Natal, festas, férias, né? Que tal você sacar o seu FGTS e receber esse dinheiro hoje em menos de uma hora na sua conta? Aí é show, não é? Aquela grana para resolver um imprevisto financeiro, para dar entrada num carro, numa moto, numa casa, para viajar, para quitar as dívidas ou até mesmo ajudar alguém da sua família que esteja precisando. E através do seu FGTS você pode fazer tudo isso. E a Clau Express está aí para te ajudar. A Clau não cobra nada para fazer o seu atendimento e, tendo saldo, você pode solicitar o saque com eles e receber o valor na sua conta em poucos minutos para usar daí como você quiser. Além de ser a menor taxa do mercado, não tem burocracia, não tem consulta ao SPC ou Serasa para liberar. A Clau Express é uma empresa confiável, com uma super equipe atenciosa, ágil e já tem 7 anos de experiência e atualmente é especialista em antecipação do FGTS no Brasil. Eles já liberaram mais de 100 bilhões de reais em crédito, tornando-se uma referência em atendimento humanizado. Essa é a minha dica para você. Dinheiro na mão agora, você sabe. Usa o FGTS e fala com a equipe da Clau Express. É só clicar no link aqui na descrição do vídeo e começar a conversar com o pessoal agora mesmo. Seguindo com o vídeo, bem, como eu havia dito, Elizondo estava com o documento em mãos, com informações que para muitos do governo poderiam ser consideradas confidenciais, e realmente eram.
Essas informações vieram de um funcionário que está atualmente dentro do governo dos Estados Unidos, e ele se dispôs a revelar esses segredos que até então estavam trancados nos cofres do Poder Executivo. E Elizondo pediu para o senhor Schellenberger, que estava ao seu lado, para mostrar o documento e as informações fornecidas por esse denunciante. Esse relatório é mais do que uma simples compilação de observações, é uma acusação direta contra o sistema. Nesse documento, o denunciante afirma que o Executivo tem lidado com questões de OVNIs ou possíveis entidades não humanas sem que o Congresso tivesse conhecimento, supervisão ou autorização, possivelmente há décadas. O documento detalha ainda a existência de um programa de acesso especial não reconhecido, um programa ativo, altamente secreto e operado pelo Departamento de Defesa. O programa é descrito pelo denunciante como um programa de inteligência estratégica, parte de uma linhagem de programas sensíveis das Forças Armadas dos Estados Unidos que lidam com aspectos variados e complexos desses fenômenos anômalos. O denunciante compartilhou informações impressionantes sobre as capacidades do Banco de Dados Militar e de Inteligência dos Estados Unidos. Segundo ele, tem vídeos e imagens registradas em infravermelho, vídeos de movimento completo e fotografias estáticas capturando detalhes impressionantes desses fenômenos. Tudo isso em altíssima qualidade. Essas observações vêm de uma combinação de capacidades de coleta posicionadas em órbita abaixo da Terra, na atmosfera superior e também em altitudes de voos militares e civis, sem mencionar os ambientes marítimos e também as condições meteorológicas. Nesse documento, o denunciante forneceu uma lista detalhada de tipos de OVNIs registrados: esferas, orbes, discos, pratos, formas ovais, triângulos, bumerangues, setas, charutos, fenômenos captados em infravermelho. Cada um deles foi minuciosamente documentado nos bancos de dados de inteligência em uma série de incidentes inexplicáveis. Um desses registros descreve um episódio especialmente alarmante. Orbes rodearam e forçaram um caça F-22 para fora de sua área de patrulha. Essas revelações, agora formalmente apresentadas ao Congresso, são um chamado urgente por clareza e por mais responsabilidade. Em outro incidente, algo inesperado surgiu no céu próximo a um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. Uma pequena esfera alaranjada avermelhada despencou rapidamente, vinda de uma altitude elevada. A esfera parecia flutuar a uma distância de apenas 100 a 200 jardas acima do convés. Esse fenômeno, registrado e discutido em sigilo, era um dos muitos avistamentos que tinham chamado a atenção para o que se tornaria conhecido então como a Constelação Imaculada. No mês seguinte, uma nova testemunha se apresentou com um relato ainda mais fascinante. Ela alegava ter visto um vídeo em alta definição de cerca de 13 minutos que mostrava uma esfera branca, um orbe saindo do oceano aproximadamente a 20 milhas da costa do Kuwait. A filmagem feita de um helicóptero capturava em detalhes o momento em que o objeto surgia das águas. No meio do vídeo, outro orbe aparecia brevemente no lado esquerdo do quadro, entrando e saindo rapidamente da tela como se estivesse realizando uma manobra coordenada. Esse vídeo não foi uma filmagem comum, mas um arquivo encontrado em uma rede segura de transmissão de informações confidenciais do Departamento de Defesa, conhecida como CIPNet, e não foi o único. Ainda nesse documento constava relatos de John Greenwald, um pesquisador dedicado que também busca pela transparência governamental, que vinha solicitando acesso a esses dados através da Lei de Liberdade de Informação por mais de 20 anos. Ele lutava para revelar uma verdade que o governo parecia determinado a manter oculta, embaixo do tapete. Greenwald afirmou que por anos o governo negou qualquer interesse em OVNIs, mas os documentos que reuniu mostram uma história completamente diferente por trás dos bastidores. Desde que 3 vídeos de OVNIs vazaram em 2017, ele notou que o Departamento de Defesa estava restringindo cada vez mais as informações ao público.
A organização Arrow, criada para investigar fenômenos anômalos, havia começado a rotular documentos com uma isenção B7, que, segundo Greenwald, sugeria uma desculpa para esconder as informações, usando o pretexto de investigação policial para evitar a divulgação. Greenwald relatou várias ocasiões em que o governo negava ter qualquer informação sobre OVNIs apenas para admitir a existência de registros após recursos serem apresentados. Em março de 2022, agora há pouco tempo, o Comando de Sistemas Aéreos Navais declarou que não possuía vídeos adicionais de OVNIs. Mas isso soava muito estranho. Como é que eles poderiam ter apenas 3 vídeos? No entanto, em setembro do mesmo ano, a Marinha finalmente admitiu a existência de vídeos e fotografias relacionados aos OVNIs, mas negou o pedido de divulgação, argumentando que os materiais continham informações confidenciais e muito sensíveis. Ele explicou que mesmo se o governo quisesse proteger certos vídeos, poderiam ter borrado ou apagado as informações sensíveis das filmagens. Ele mostrou um exemplo extremo de um documento censurado pela força-tarefa da UATP, onde quase todo o conteúdo estava coberto por tarjas, mostrando que o documento estava tão redigido que era até mesmo impossível entender o contexto dos dados coletados e o período em que essas informações foram arquivadas. E no fim do documento, há um apelo final de Greenwald, onde ele diz: o Pentágono e a comunidade de inteligência estão nos tratando como crianças. Chegou a hora de sabermos a verdade sobre tudo isso. Eu acredito que nós, o público, podemos lidar com essa verdade. Bom, pro vídeo de hoje é isso, gente. Mais uma vez fica constatado que os governantes têm plena ciência do que está acontecendo pelo mundo. Mas, no entanto, por baixo dos panos, se mobilizam para levar vantagens tecnológicas e estar à frente de outras nações. OVNIs já foram estudados e continuam sendo estudados. Engenharia reversa está sendo feita também. E existe grande possibilidade de que muitas dessas naves que a gente esteja vendo pelo mundo sejam fabricadas pelo homem. Mas aí eu te pergunto, em que condições fizeram isso? Um acordo amigável? Em troca de quê? E você acredita que esses congressos podem fazer o governo americano contar toda a verdade sobre os OVNIs, aliens, ou seja lá o que estiverem escondendo? Eu, pessoalmente, acho bem difícil. Mas vamos ver e acompanhar os próximos capítulos. Deixa sua opinião aqui nos comentários e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Lembrando que toda terça-feira e sábado tem vídeo novo para você aqui no Futuro Enigma. Forte abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.